dá uma ideia para quem tá comprando de quanto é de imposto que a gente tinha que ter aqui. Não pegou, né? No Brasil tem, né? Tem? Na nota, mas tá pequenininho lá É na mesmo? nota. Tem naquelas notas, você no meio de um monte de letrinha lá. Ah, Tá. não, tinha que ser lá nos Estados Unidos mesmo, né? Valor, imposto e o total. A soma lá você já vê na hora. Com loser no final, assim, né? Você pagou tanto de imposto, loser. Não, e aí você vai em Nova York, é mais caro, aí vale mais a pena você comprar em outra cidade, tem essas coisas assim, né? Principalmente quando eu vou lá, compro câmera, essas coisas, não vale muito a pena comprar lá em Nova York. Lá. Tá famosa como é o nome? BH. É BH. Não vale? Não, vale pelo preço, mas o problema é o imposto de lá, né? Às vezes é melhor você comprar pela Amazon e entregar em algum outro, em Orlando, eu acho, se não me engano, eu acho que é mais baixo. Mas é complicado. E daí é isso, cara. E daí o que eu não entendo, assim, agora partindo pra polêmica aqui, é por que a moçada que diz defender os pobres e fala, cara, eu torço para o Brasil acabar com a miséria, por que essa turma não tá ali pressionando o deputado, não tá pra fazer reforma administrativa, reforma tributária, entendeu? Umas coisas assim, cara, pra você contratar as pessoas, velho, pra acabar desemprego. Lembra, na época do Lula ali, na ortodoxia da era Lula, né? Que falam, você via a empregada doméstica cada vez cobrando mais. Cara, não, puta, R$100 não dá, agora vou ter que cobrar 120, porque estão me chamando lá, tem outro emprego aqui, tem shopping abrindo, tem loja de sapato abrindo, agora 150. Isso é lindo, sabe? É o capitalismo acontecendo, né? Ou seja, isso acontece se tiver muita empresa abrindo, se for fácil. E a moçada parece que ignora, né? Tem uma coisa legal também sobre isso. Se quiser eu vou falando, hein? Claro, vamos lá. Uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é que... qual que era o pensamento mesmo? Você é maconha ou não? Tem a ver? Cansaço por 500 quilos de porcelanato. De porcelanato carregando no carro. Não, é o seguinte. Muita gente acha que uma situação ruim é causada por pessoas más, por más intenções. Aquecimento global, por exemplo. Né? Aquecimento global é uma coisa ruim. Então vamos culpar as petroleiras, as grandes empresas. Tem que ter um vilão. Tem que ter um vilão. Mas se você pensar bem, até tem um livro saindo agora no Brasil, que é o Apocalipse Never. Ele fala, olha, pensando bem, o aquecimento global, que é um problema, que é real, ele surgiu por causa de boas notícias. Porque a gente hoje tem casas, a gente tem prosperidade, a gente está abrigado. Uma casa como essa, cimento é basicamente você queimar calcário e liberar o carbono dele e pronto, entendeu? E daí muita gente você pensa, como é que então eu vou resolver esse problema? Culpando aquelas pessoas que eu acho vilãs, né? E mesma coisa com miséria. Então como é que a gente vai fazer? Parece que a pessoa, mais que ajudar os pobres, o que a move é um ressentimento contra os ricos. Me parece isso também, cara. Né? Eu sinto isso também. Tem que ter o culpado, e se tem pobre é porque tem rico. E não vê o contexto geral, entendeu? Então. E daí você acaba punindo as empresas e assim você deixa o país pior, um ambiente de negócios pior para os pobres, pior para o rico, para a classe média, para todo mundo, né? Gostou do pensamento? Foi bom, não foi? Lembrei dele. Ainda bem, eu tava preocupado, cara. Logo no começo já o cara já esquece, né? E esse livro aí que você trouxe? Qual que é o Guia Politicamente Correto da História do Mundo? Eu virei um Romero Brito da não ficção, né? Escrevi vários livros iguais, vários guias politicamente incorretos. Você vai agora não dá, mas você ia na livraria, era um tal de foda-se, né? Ligue, foda-se. Nossa, cara. Foda-se, não sei o quê. Não teve uma época. Foda. Seja foda. E o Politicamente Incorreto você fez uma série, né? Quantos livros? 4 desses. Depois eu escrevi um livro sobre histórias muito loucas de escravos brasileiros, assim. Só história diferente, E o primeiro foi o do Brasil. O primeiro vendeu muito, né? O primeiro foi uma história... Quanto? 1 milhão e pouco de exemplares, assim. Mas foi logo de cara sucesso? Não? Como que foi o cara, isso foi muito... Foi um pedido? Foi uma vontade sua? Como que foi? Não, isso foi muito louco, porque eu tive a ideia em 2004, muito tempo atrás. Na Super Interessante, trabalhava nas revistas ali da Super Interessante. A gente deve ter se cruzado na Super Interessante, porque época eu era ilustrador, eu ia muito lá pegar trampo lá na Super Interessante. Que época? Que ano? Fala o diretor de arte, alguém que contrataria, assim. Sambugaro, Fabrício Miranda. Acho que... Não. Então, eu acho que é anos 90, vai. Começo não, né? Não, eu sou de
Ah, então não, então foi antes. Você é velho, hein, cara? Eu comecei com 14 anos, cara, desenhar. Ah, que legal. É verdade. Você tá rindo, juro por Deus. É que eu conto tanta mentira aqui sobre a minha idade, mas é verdade, eu comecei com 14 anos mesmo. Desenho desde pequeno, assim. E super interessante, placar, sempre tava lá. Playboy, fiz muita coisa pra Playboy. Só não fiz capa, mas ilustração eu fiz muito lá. E super interessante, era a revista que eu mais gostava de ilustrar. Eles tinham um peso grande de ilustração lá. Não, e as ilustrações eram muito legais. Tá muito boa a revista, cara. Agora ela tá... eu parei de ver. Pois é, né? A revista em geral perdeu relevância, mas esses dias eu li, minha namorada assina ainda. E tá muito boa. A gente até... Depois a gente volta pra história do livro, mas... Como que é esse esquema de revista agora? A galera assina ainda? Então, é digital? Eu não sei mais como que tá sendo agora. Então é impressionante que não tem mais anúncio, cara. Mesmo revista grande, não tem. Quando eu trabalhei na Veja, 2009, cara, era assim, 300 mil reais uma página de anúncio. Hoje tem calhau, né, que chama, né? E eles se movem porque é por assinatura, né? Porque a Abril tem uma rede de assinaturas enorme, uma máquina, né, de assinantes. Toda hora tem que ficar ligando lá. Eu não quero mais assinar! Eu descobri o segredo, cara. O meu segredo agora é o termo notificação extrajudicial. Porra. Que significa nada mais nada menos do que tô te avisando. Não é na justiça, ainda é só aqui uma coisa informal. Eu escrevi uma notificação extrajudicial para Abril falando, eu não quero mais assinar, senão teremos problemas na justiça. Os caras na hora, não, beleza, fica tranquilo. Cara, que maravilhoso. Mas enfim, o que a gente tá falando? Você tava lá na Super, né? E daí eu tive a ideia do livro, fiquei uns 4 anos tentando editora, juntando material. Mas como que surge uma ideia dessa? É de você ir a fundo, ter uma outra visão, talvez as coisas não são como parecem? Qual que era essa sensação sua para escrever esse livro? Você achava que tinha uma lacuna? Sim, cara, então... Ou existia até alguma coisa lá fora parecido? Tinha. Não, eu tava uma vez procurando pauta para a revista, e daí no site da Amazon, nos lançamentos, né, tinha lá Politically Incorrect Guide of American History. E daí eu falei, nossa, daria muito certo um livro desse no Brasil, cara. E daí aos poucos eu fui colecionando material e fui vendo que aquilo que a gente aprendeu na escola era meio militante, entendeu? Era uma coisa de que tinha um viés já. Os fracos, os pobres são sempre do bem. Os ricos, as grandes potências do mundo são sempre do mal. Qualquer coisa que os ricos façam de bem é porque eles tinham algum interesse. Qualquer coisa que os pobres façam de mal é porque eles foram obrigados àquilo e tal. E assim, na verdade, mesmo essa divisão, né, ricos e pobres, ela é meio... Né, você tinha de tudo, você estava num universo diferente. E daí, de repente, eu comecei a ter contato com historiadores, com um livro que tá muito bom. A história do Brasil acadêmica tem muita coisa boa dos anos 90 para cá. Só que eu vi que aquilo estava represado, né? Não tava chegando nas pessoas. Sim. Guerra do Paraguai, por exemplo, né? A gente aprendeu que o Solano Lopes, que o Brasil massacrou a mando da Inglaterra. Nada a ver, isso é ridículo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente não dizimou a Paraguai, que era a potência da América Latina? Nossa, essa história da potência, assim, o Paraguai era um país que ele tinha, como que é mesmo o dado? Ele tinha o dobro da população do Uruguai e 1/6 da economia do Uruguai. Caralho! Ele, sabe, enfim, os livros dos anos 70, 80 falaram que não, o Paraguai era uma potência em crescimento. E a Inglaterra mal sabia o que era o Paraguai. Você imagina o que você acha que... Que merda é Paraguai? O cara tá preocupado com a Tailândia, com a Birmânia, entendeu? Que vai pensar no Paraguai. E além disso, os ingleses, eles tinham negócios, né? Os ingleses que conheciam o Paraguai, os 5 ou 6 ingleses, eles tinham investimentos no Paraguai. Então, se você tem um investimento em um lugar, a pior coisa que você quer que aconteça é que esse lugar entre em guerra. E seja devastado, né? Enfim, e daí... Enfim, a história toda é muito louca e isso é evidente, assim como foi militante, sabe, essa história. Mas quando nasce isso? Quem decide esse rumo de contar a história? Ou é uma coisa meio... É um partido? Eu acho que são modas intelectuais. Modas? Nos anos 60, o que aconteceu? A história antes, lá nos anos 40, anos 30 e tal, ela era aquela história oficialesca, né? Os grandes feitos militares e tal, né? O General X. E de repente a coisa se inverteu para uma história muito crítica, assim, sabe? Que é uma coisa meio francesa, de sociológica, né? Muito de tem que criticar tudo é um jogo de interesses e tal. E você tem ali anos 60, anos 70, o Brasil
Estados Unidos meio que mandando no Brasil, ditadura militar. Era meio que intelectualmente estimulante você ir contra as grandes potências, né? Era uma moda mesmo, acho que não tem termo melhor que esse, né? Entendi. Era de bom tom você pensar assim e divulgar essas ideias. Assim. É meio que o espírito da época, assim, né? O Zeitgeist da época. O Zeitgeist da época, né? É meio redundante falar isso, mas eu entendi. E daí, enfim, daí isso foi mudando, assim, né? Daí a história melhorou muito. E estudos de escravidão, assim, tem uns caras falando que, cara, tem uma cidade perto de Salvador, que né, no Recôncavo Baiano, que 45% dos escravos eram propriedade de ex-escravos. E daí muita gente fala, e eu digo no livro, o pessoal odeia que eu falo isso, toda hora eu sou detonado, porque eu falo que o Zumbi tinha escravos. Isso é o que mais pega, eu tenho certeza, não é? E daí eu falo assim, não é exatamente falar mal do cara isso. Ele é retrato da época dele, né? Você tá no século XVII, entendeu? Ninguém tinha ideia de abolição. Em 1812, no Haiti, os revolucionários do Haiti, eles, né, os grandes heróis tal, da Revolução, eles invadiam a República Dominicana para capturar escravos e vender em outras partes da República Dominicana. Daí você vai falar, nossa, que cara farsa. Não, velho, era o comum. Era o comum, né?